Olá! Sabe quando o peso das dívidas parece impossível de carregar? Então, existe uma lei no Brasil que pode virar esse jogo. Hoje, a gente vai entender melhor a lei do superendividamento e como ela pode ser um caminho para negociações mais justas e, quem sabe, um recomeço financeiro de verdade. Essa pergunta aí na tela, para muita gente, ela é, infelizmente, parte do dia a dia. É aquela luta, sabe, contra juros que não param de subir, parcelas que simplesmente não cabem no orçamento. E é uma sensação de estar sozinho nessa. Mas e quando o sistema parece que não dá nenhuma saída justa? Pois é exatamente sobre essa saída que a gente vai falar agora. Então, para a gente entender o tamanho da importância dessa lei, primeiro a gente precisa mergulhar na realidade do problema. Qual é a sensação, né, de estar preso num ciclo de dívidas que parece não ter fim, que parece impossível de escapar? Olha, é uma situação que vai muito, mas muito além dos números no papel. Quando as contas viram uma bola de neve, a ideia de recuperação financeira, nossa, parece uma coisa de outro mundo totalmente inalcançável. E isso cria uma pressão constante, né, que mexe não só com o bolso, mas com a cabeça, com o bem-estar da pessoa. Tá, mas e se existisse uma ferramenta, uma lei criada justamente para reequilibrar essa balança? A boa notícia é que ela existe sim. Vamos ver agora como a legislação entra em cena para oferecer uma solução de verdade para esse problema. E aqui está ela, a Lei do Superendividamento. Essa lei, que é de 2021, nasceu de uma necessidade real, proteger o consumidor que age de boa fé. A ideia é criar um processo organizado para renegociar, atenção, todas as dívidas de uma vez só. E o mais importante, de um jeito justo, que caiba de verdade no bolso da pessoa. E no centro de tudo isso, no coração dessa lei, tem um conceito que muda completamente a regra do jogo da cobrança. É a proteção do chamado mínimo existencial. Mas o que é isso na prática? Bom, é simples. A lei basicamente diz que antes de pagar qualquer dívida, a pessoa tem que ter o dinheiro garantido para viver com um mínimo de dignidade. Sabe, o básico para subsistência. Essa parte da renda é sagrada, intocável. Ela não pode de jeito nenhum entrar no plano de pagamento da dívida. Ok, a ideia é ótima, né? A teoria é poderosa. Mas como é que essa proteção do tal mínimo existencial vira benefício de verdade, na prática, para quem está lá na ponta, tentando renegociar? Essa proteção aparece de várias formas e elas estão todas conectadas. A lei abre a porta para reduzir juros abusivos, o que já é gigante, mas não só isso. Ela permite criar um plano de pagamento totalmente novo, com parcelas que finalmente cabem no orçamento. E tem mais. Pode até rolar um tempo de carência antes de começar a pagar. Tudo isso com um foco único: garantir que aquele mínimo para viver seja sempre preservado. E um dos maiores alívios que essa lei traz é tempo. A dívida pode ser toda reorganizada num plano de pagamento de até 60 meses. Para pensar, são 5 anos. Isso significa que as parcelas mensais podem cair muito, dando aquele fôlego que a pessoa precisa para se reorganizar financeiramente sem passar aperto. E não para por aí. A lei também permite uma carência de até 180 dias, ou seja, são 6 meses. 6 meses de respiro total para colocar a casa em ordem antes mesmo de começar a pagar o novo plano. É um tempo super valioso para se reestruturar com calma. Bom, com tantos benefícios assim na mesa, a pergunta de US$ 1 milhão é: como garantir que esses direitos todos sejam realmente aplicados na negociação? A resposta, gente, está no suporte técnico, no apoio de um especialista. A chave para fazer tudo isso funcionar de verdade é um documento técnico chamado laudo pericial. Pensa nele como a fundação de uma casa, sabe? É a base sólida, a prova técnica que mostra com números a situação financeira real e que justifica por que a renegociação é necessária, tudo dentro do que a lei pede. E por que esse laudo é tão poderoso? Porque ele tem autoridade. Essa análise técnica dá a ele maior aceitação e peso jurídico nos tribunais. Traduzindo, ele transforma o "eu acho que não consigo pagar" em um fato técnico comprovado. E isso, claro, muda o jogo completamente na hora da negociação. O poder desse laudo vem todo da credibilidade dele. Primeiro, ele é assinado por um perito judicial, o que já dá um respaldo técnico que, olha, é difícil de questionar. Isso força uma transparência total nos números e, com isso, acaba desarmando muitas daquelas objeções que os credores adoram fazer, sabe? O resultado é uma negociação bem mais direta e justa. Ok, então a gente já entendeu a lei,
Já viu a importância do suporte técnico? Agora, vamos amarrar tudo isso. Qual é o caminho das pedras? Vamos ver um passo a passo bem claro para a recuperação financeira? O caminho para sair do sufoco pode ser resumido em 3 passos bem práticos. Primeiro, entenda os seus direitos, saiba o que a lei oferece para poder pedir certo. Segundo passo, junte tudo, organize todos os documentos de todas as dívidas. E o terceiro, que é o pulo do gato, procure um especialista para montar aquele laudo técnico que vai deixar o caso super robusto. Ah, e um ponto importante. Essa ferramenta não é só para a pessoa física que está endividada, não. Advogados que representam clientes nessa situação e até mesmo gestores de RH que lidam com funcionários super endividados podem e devem usar esse tipo de laudo. Ele serve para fundamentar qualquer negociação e achar saídas financeiras melhores para todo mundo. E, para a gente fechar, fica essa reflexão. O que uma negociação justa de verdade significaria para o futuro de alguém? A lei do superendividamento deixa bem claro que o objetivo final não é só pagar a conta. É muito mais que isso. É sobre garantir dignidade, é sobre recuperar a paz de ter um orçamento que fecha no fim do mês. E, no fundo, é sobre retomar as rédeas da própria vida financeira.